Aí não faia, como diria lá em Campinas. O Fluminense tem jogado bem a beça, dessa vez fez mais uma vítima. Pegou o Paysandu no Maracanã, bom público por lá, 27 mil torcedores do Fluminense no Maracanã. E o Fluminense acabou com o jogo no primeiro tempo, né, Luzete? O Fluminense assim, fez um grande jogo, não era uma situação confortável de se jogar, porque o Paysandu marcava muito compacto. É verdade que faltou concentração e qualidade para manter essa compactação durante muito tempo, mas era um time com as suas linhas muito próximas no campo de defesa, com 5 atrás quase sempre, mas o Fluminense... Aí é outro lance de, vocês dizem, personalidade do árbitro, né? O Daronco não deu esse pênalti no Lima, foi chamado ao VAR e manteve a decisão. Eu não achei pênalti, você achou? Eu achei. Achou pênalti? Eu achei que ele vai no corpo do Lima antes que a bola chegue no Lima. Eu achei que o Lima já estava meio caindo ali. O que você achou, Pedrinho? Uma trombadinha, eu acho. Trombada, né? Assim, eu não daria também, não. Enfim, o Daronco manteve a decisão. Agora, algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, que Diniz voltou a utilizar o Arias bem aberto, colado na linha lateral, né? Muitas vezes ele tem a liberdade para se deslocar para o outro lado. Hoje ele entendeu que diante dessa compactação do Paysandu, ele precisava abrir a defesa do Paysandu com isso, né, bem aberto, e o time joga bem nas duas situações, né? O Arias recebe a bola aí. Nem é o melhor exemplo, porque aí ele tinha batido um escanteio, então ele estava lá muito mais pela circunstância do escanteio. É jogada de ponta, né, Pedrinho? Leva pro fundo, corte, o cruzamento na medida ali pro Nino. Cabecear bem. Hoje especificamente ele abriu um pouquinho, né, o Arias e o Keno, justamente para tentar espaçar a distância entre os defensores, mas por naturalidade eles vão se procurando e fazendo aquele jogo de aproximação. De forma individual, que eu acho que demorou um pouquinho a entender e está começando a entender o que é o jogo do Diniz, é o Keno. Hoje ele começou a entender o momento que era do passe, o momento que era do drible. Nós vimos aí 4, 5 lances, ele com oportunidade. Que passe do André é impressionante. Do passe. A oportunidade do drible, ele foi e deu passe, uma ultrapassagem do Marcelo, depois ele fez um cruzamento diagonal para dentro da área. Então assim, os jogadores que chegaram depois, o Keno foi um deles, né? Que chega para entender esse jogo do Diniz e muda um pouquinho, porque o Keno gosta do drible, gosta da velocidade. Eu acho que hoje ele começou a entender melhor o que é o jogo do Diniz. A presença do Marcelo vai ajudar muito. Muito. O Marcelo fez mais um bom jogo, né? Hoje o Ganso ficou no banco, foi poupado. E ainda assim o Fluminense fez um grande jogo, diminuiu um pouco o ímpeto no segundo tempo assim, de gols, né? Mas continuou esse lance em cima. Esse último lance que o Keno no Atlético Mineiro fazia muito isso de trazer e fazer a chapada, ele dá o passe na ultrapassagem. O destaque desse jogo é uma substituição que o Fernando Diniz faz aos 15 minutos do segundo tempo, já vencendo por 3-0, tira o Felipe Melo, o zagueiro, e coloca o John Kennedy de atacante, né? Ele traz o André para jogar na zaga. Já é habitual dele. Né? Ele sempre faz, mas assim, você fazer isso com 3-0 em casa, numa situação confortável, aí você transforma isso não num mecanismo de necessidade, porque muitas vezes ele faz isso quando ele está perdendo o jogo e ele quer aumentar a qualidade na saída. Não, ele fez hoje ganhando o jogo para aumentar, para transformar isso numa opção natural, colocando o Alexander para fazer uma saída um pouco mais atrás. E aliás, esse garoto também tem jogado muito bem. Ele é muito bom jogador, tem muita qualidade. E os zagueiros do Fluminense, o Fluminense fazia saída no primeiro tempo, ora com os dois zagueiros e o Marcelo, ora com o André no meio dos dois zagueiros. E eles pegam a bola e conduzem para frente, né? Ninguém fica parado com a bola. Nenhum jogador do Fluminense recebe a bola e para. Ou ele vai conduzir para atrair um marcador do Paysandu e abrir espaço às costas, ou ele vai... Tudo bem que ele precisa fazer o passe de novo para o zagueiro, mas ele conduz, faz, tem movimentação, você mexe a defesa adversária. É um time mais legal de ver jogar neste momento. Chamou atenção também que estava 3-0 e a sede de fazer o quarto. Os jogadores reclamando da arbitragem, querendo... Teve um lance que a bola, não lembro qual jogador, a bola saiu, ele ficou lamentando que ele deixou a bola fugir. Então assim, o desejo de vencer, porque souberam o que é ser campeões, né? O gosto da vitória, o prazer que é o jogo que o Diniz tem. A gente conversava sobre isso, né? Ninguém saía de casa para jogar pelada na rua falando, hoje eu vou marcar pra caramba, hoje eu vou dar 15 carrinhos. Não, todo mundo joga para ter a bola, para dar caneta, para jogar. Eu acho que um dos princípios do jogo do Diniz é esse, e isso dá muito prazer pro jogador. Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte então, vamos ouvir Fernando Diniz depois de mais uma boa vitória do Fluminense dele. Fala, Diniz. Não, absolutamente. Eu estou ali para titular nas 3 últimas partidas. A gente tem que tomar cuidado, Marcelo, de vinha de um tempo de ausência, sem jogar no campeonato lá de lesão, e também estava sem jogar de titular lá na Grécia, e as últimas 2 temporadas do Real Madrid ele tinha jogado menos também. Então a gente tem que ir conversando, dando condição para ele nos treinamentos e nos jogos, para ele ir evoluindo gradualmente. Mas a gente está muito feliz que ele está aqui, mostrou da sua categoria, elegância e objetividade. Esses 3 jogos que ele jogou foi determinante para a nossa conquista do bicampeonato carioca. E vejam vocês, como o time está azeitado, um jogador do nível do Ganso, né, e com a participação intensa que ele tem nos lances ofensivos do Fluminense, não fez tanta falta hoje, né? Claro que é um adversário que não é da primeira prateleira nesse momento do futebol brasileiro, mas o Fluminense se virou bem também sem o seu camisa 10. Então, mas eu acho que esse argumento do adversário não ser da primeira prateleira, a gente tem que começar a esquecer um pouco, porque assim, não é justo que a gente olhe pro...
Remo vencendo o Corinthians, pro São Paulo jogando pior que o Ituano, pro Atlético Mineiro jogando mal contra o Brasil, e aí a gente diga assim, mas também, esses times, estão enfrentando times de outras divisões e estão sofrendo. Aí o Fluminense enfrenta time de outra divisão, não sofre, né? Passeia, vai pra cima. Mas não é porque fez 3-0 no Paysandu, fez 4 no Flamengo outro dia. É porque o time vive um momento de, assim, impor o seu domínio, impor o seu jogo contra qualquer adversário. E aí qualquer adversário pode parecer de outra prateleira diante do Fluminense. O Flamengo pareceu. E não fazer falta o Ganso, né, teoricamente, diz muito sobre o que é o trabalho do Diniz há muito tempo. Ele perde o Luiz Henrique, que era um jogador de diferencial técnico absurdo, e o Fluminense mantém o mesmo padrão. Acho que é muito mecanismo ali de facilitar a tomada de decisão dos atletas, um jogo de aproximação muito bom, que facilita muito o jogo do atleta. E se você pegar o que não deveria ser, o que deveria ser identificado pelo clube, não por um treinador, se o clube tivesse um processo de padrão de jogo, de metodologia, e ali a gente encontrasse, esse jogo é desse time, e a gente não tem, a gente tem do Fernando Diniz. Se você tirar a camisa do Fluminense e pegar uma pessoa que queira identificar quem é o treinador desse time, todo mundo sabe. É um jeito muito particular de jogar. E isso deveria ser muito de um clube, né? De ter um processo metodológico de um jogo, e ali você identificar, Barcelona joga assim, o Fluminense joga assim, não por um treinador, mas os processos aqui são mais complicados. Né? E a gente vai ter um bom jogo no sábado, imagino eu, porque teremos o América Mineiro contra o Fluminense em Belo Horizonte, lá na linha Independência, sábado às 4 da tarde. Dois times que vêm jogando um bom futebol e vão se enfrentar na primeira rodada do Brasileirão. É um bom jogo para a gente parar para ver aí, já logo nas estreias das duas equipes no Campeonato Brasileiro, que a gente tão ansiosamente está aguardando para que ele comece. E vai começar, senhoras e senhores, neste final de semana.